Renegade entrando em emergência. Isso aconteceu com a minha filha há um ano atrás, por aí. E agora eu vi que tem muito mecânico aí que estão condenando o motor ou condenando o câmbio, né? Por causa disso, né? Daí resolvi fazer esse vídeo aí. Já faz tempo que eu queria fazer, agora chegou a hora. Ah, a maneira que eu fiz para resolver isso aí, né? Como já diz o ditado, né? Todo dia tem um malandro e tem o otário, os dois saem de casa, onde é que eles se encontram, né? Fecha negócio. Então não seja o otário. Assiste o vídeo aí, tu vai ver que isso é bem mais comum que tu imagina. Se esse vídeo te ajudar, dá uma moral pro entusiasta, te inscreve no canal. Então, gente, hoje eu vou fazer mais um vídeo aí de algo que aconteceu com a gente. Algo bem específico hoje. Pode ver, ó, estamos descendo aqui e vamos subir aqui no Rio Grande do Sul é chamado de lomba, né? Mas é ladeira, muita gente chama, né? Mas o que aconteceu logo depois que foi feita a curva, o carro parou, ficou o D em vermelho, o carro não ia nem para frente nem para trás, não acelerava, mas ligava, mas não acelerava, ficava 1.200 giros no máximo. E faz o que nessa hora? O carro não vai para frente, não vai para trás mais e tá parado no meio da rua. Isso aconteceu aí com o nosso cinegrafista aí. E daí o que tu faz, cinegrafista? Eu desliguei o carro e chamei o pai. É, gente, ó, então, ó, tá parado no meio da rua. Se tiver lugar para encostar, vamos dizer, o neutro entra. Então ainda dá para te dar ré, né? E freio o carro ainda tem. Tá? Então dá ainda para te dar ré e tirar ele pelo menos da rua, né? E se o pai não sabe mexer, né? Vamos chamar o quê então? O seguro. Mas não, né, gente? Eu vou mostrar o que a gente fez na rua aí, que vai ajudar muita gente aí, que vai ter esse problema aí no futuro também, né? Tá? Então é isso aí. Tá, então eu esqueci de comentar que todas as luzes do painel acenderam, tá? Verificar motor, verificar câmbio, a luz da injeção, tudo acendeu, tá? Isso eu deixei de falar ainda. Então vamos ver o que eu fiz para resolver isso aí, pelo menos para conseguir chegar em casa, né? Já que eu não sabia o que o carro tinha, né? E antes de mostrar o que eu fiz para resolver, se o teu carro estiver falhando, daí tu só desliga ele e chama o guincho, tá? Mas se ele tiver normal, só não acelera e não anda, né? Não engata o câmbio D e nem R, né? Então faz esse procedimento aí de tirar o cabo da bateria, então. Tem os dois tipos de bateria aí, né? Um com plug e o outro com um gatilhozinho. E outra coisa, não esquece de tirar a chave da ignição. A chave tem que estar no teu bolso, que quando tu reconectar a bateria, o carro pode trancar. Não é certo que vai, mas ele pode trancar e tu vai ficar trancado com a chave lá dentro do carro, tá? Então, gente, chegando lá, a primeira coisa que eu fiz, claro, eu levei o multímetro junto, né, para medir se a bateria não tinha queimado. Na minha cabeça era a bateria tinha queimado, né, para dar isso, uma pane elétrica, né. Mas o carro funcionava tudo certinho, o motor, tudo, e a carga estava tudo certo da bateria, né. Então o que eu fiz foi tirar o cabo do negativo durante 20 minutos, esperei, né, 20 minutos o cabo desconectado da bateria, e daí conectei de novo, e daí desapareceu lá as mensagens lá de câmbio e coisa, e o carro pelo menos engatou as marchas e eu consegui trazer para casa. Só ficou verificar o motor, que daí no outro dia, quando eu ia fazer aquele macete de eu virar a chave 10 vezes ali para tirar a informação, daí no outro dia até o verificar motor não tinha mais, tá? Então, algo que eu
acha que também dá certo, daí é mais rápido fazer, é tirar o cabo da bateria, e foi uma coisa que eu não testei, né? Mas tirar o cabo da bateria, ir lá e virar a chave, para daí tirar toda a energia que tem no painel ali de capacitor, coisa que tem na parte do carro, né? E daí talvez isso seja mais rápido do que esperar 20 minutos, tá? Mas o que deu certo para mim foi tirar durante 20 minutos o cabo negativo e daí reconectar e daí o carro andou de novo. Mas só ficou a informação do verificar motor. Mas no outro dia daí não tinha mais informação nenhuma, né? Foi aí que a gente ficou na dúvida, né? O que que tem esse carro aí que deu problema. Então, de novo, ressaltando, né? Se isso aconteceu contigo e o carro estiver falhando, só desliga ele e chama o guincho. Mesmo assim, tu dá uma passada, dá uma olhada no painel ali, vê a temperatura do câmbio, temperatura do óleo, temperatura do arrefecimento, toda essa informação, a bateria, como é que ela tá, se o carro ainda estiver ligado, né? Ver se ela está carregando 14 ponto alguma coisa, 14, 14.8, ou se ele estiver desligado, 12.4, 12.6. Dá uma olhada em tudo que o painel te informa ali. Nesse momento não adianta olhar também o nível do óleo, né, na vareta, porque o óleo vai estar todo espalhado por dentro do motor, vai dar um nível super baixo, né? Daí não adianta. E o arrefecimento tu não pode abrir porque o carro tá quente, né? Pode te machucar, né? Estourar na tua cara e tu te queimar. Então não faça isso. E no vídeo que eu vou mostrar agora, dá uma olhada no nível do óleo, como é que tava, né? Isso que eu tinha comprado o carro em janeiro, isso aí já é lá por agosto, setembro, né? Então o carro tava com bastante problema durante o primeiro ano aí, que era o problema da sonda lâmina, né? E eu não sabia direito também o que eu estava procurando, né? Eu fiz esse vídeo um dia após o ocorrido. Então, gente, ontem o carro entrou em emergência, tá? Então eu deixei o carro parado a noite toda e a gente eu vou começar a conferir esse óleo. O óleo, esse 530, eu já tive vendo em outros canal e outros lugares aí que esse 530 é um óleo muito fino e em todos os carros ele baixa. Então, não é o caso da emergência de ontem, mas é só uma coisa que pode gerar aquela emergência, aquela do verificar motor, né? A perca de pressão de óleo, tá? Então, esse óleo aqui, ele tá faltando uns 1.000 quilômetros, perto de 1.000, não mais 1.000 inteiro, para ser trocado, tá? Para dar os 5.000 dele. Vamos ver como é que tá o nível do óleo. Tá vendo lá? Tá, tá abaixo do nível, ó. E isso que o carro tá no plano, ele foi parado a noite toda. Então aqui, pelo certo, a cada 1.000 por aí, tu tem que ir meio que completando esse óleo aí. Não dá para deixar o óleo 5.000 quilômetros para daí tu fazer a outra troca sem completar. Então é isso que eu queria passar no negócio do óleo, tá? E eu acredito que a grande maioria do pessoal que dá o verificar motor ali foi por baixa pressão de óleo também, não só combustível, né? Combustível tem muito de combustível, que diz, botei lá no posto, lá andei 2, 3 quilômetros, deu o verificar motor. Mas a baixa pressão de óleo também é um problema que dá o verificar motor ali. E se tu medir o nível do óleo pela manhã, antes de ligar o carro, tá certinho, tu trocou faz pouco tempo o óleo, pode ser essa cebolinha da pressão do óleo, ou interruptor de pressão de óleo. Ela é bem tranquila de tirar, ela fica bem... Só que tem que tirar o protetor de cárter, fica por trás do motor, tem que ir por baixo, fica do ladinho ali onde é que fica o filtro ali do óleo. É de fácil acesso, acho que a chave 24 aí tu consegue tirar essa cebolinha. Não tem nenhum vídeo bem específico mostrando aí, mas for por baixo do carro tu vai ver onde é que tá ali. Outra coisa que eu vi na Renegade que o cárter ele é chato, ele não é em forma tipo bacia, né? Então o óleo, se ele tiver com uma viscosidade meio baixa, né, meio alta na verdade, né, ele leva muito tempo para escorrer até a parte onde é que é o pescador, né?
E talvez seja esse o problema dele na hora de estar subindo uma ladeira ou subindo serra, que está acontecendo bastante em subir serra e o carro entrar em emergência. Talvez seja por causa disso aí também. Claro, se o nível do óleo estiver perfeito, isso não vai acontecer porque a montadora testou o carro, né? Só que se o óleo estiver um pouquinho abaixo do nível, pode acontecer o problema da emergência ou do verificar motor, né? Então, teoria do entusiasta. Se o nível do óleo estiver baixo e ele estiver com baixa viscosidade, já um óleo já passada a validade dele, né? No subir uma ladeira, o óleo vai ficar tudo para trás do cárter e o pescador fica mais ou menos no centro e o cárter é chato, então vai faltar óleo ali no pescador, né? Vai dar baixa pressão de óleo. Tem o vídeo da troca de óleo, daí se quiser dar uma olhada como é que tava o óleo, né? Tava terrível. Só que quando eu comprei o carro em janeiro de 2023, eu olhei o óleo, né? Tava bom. E como é que 8, 9 meses depois tava daquele jeito, né? O óleo não tinha nem 5.000 quilômetros, mas tava quase fechando 5.000, 4,5 por aí. E isso na mesma época também tem o negócio da vela, né? Eu tinha botado a vela em janeiro também, logo depois de ter comprado o carro, uns 15 dias depois. E ó o jeito que tava a vela, né? Em 8 meses de uso. Será que tudo isso aí, o óleo sujo, a vela preta, era por causa da sonda lambda, que deixou tudo assim, que o carro, esses 8 meses passava falhando aí, às vezes um mês falhava, outro mês não, até que começou a falhar toda semana, daqui a pouco já quase todo dia e não aparecia no scanner, e daí eu fui fazendo algumas medição com multímetro, com a vela, medir também a resistência, a bobina, tudo tem vídeo aí na playlist do que eu fiz até chegar na sonda lambda. Então eu fiz esse vídeo aí, né, antes de dar uma viajada ou ir para algum lugar que tem trecho de serra e coisa assim, dá uma cuidada então no nível do óleo, né? E na validade, no tempo, né? É recomendada a troca de 10 em 10 mil, mas eu acredito que de 5 em 5 é bem melhor. Que daí se baixar um pouquinho, tu sabe que tá sempre no nível certinho. E daí o resto, o sensor que pode dar o verificar motor ou até entrar em emergência já é mais difícil, mas o verificar motor, que é o mais comum, né? Eu vou ir fazendo vídeo aí. Eu quero fazer de todos os sensores, de tudo que pode dar o verificar motor e quero ver se um entusiasta na garagem de casa consegue solucionar o problema, né? Tipo vela, bobina, bateria, sensor IBS, alternador, sonda lambda. Agora o sensor de pressão eu quero fazer um melhorzinho também. Deixar, e tem bem mais sensor, né? Deixar tudo isso aí de uma maneira que o entusiasta consiga medir em casa e saber qual é a peça que está com problema, né? Para não ficar trocando um monte de peça, daí começa a ficar caro, né? Tem muita gente já questionando aí se o carro é bom ou não, né? É que as peças estragam, a maioria desses carros são usados já com 80.000 quilômetros, as peças uma hora estragam, não tem o que fazer, né? Nada é para sempre, né? Então, eu acho que era isso aí que eu queria mostrar, né? Esses vídeos estão tudo na playlist ali, né? Que eu já fiz, mas eu vou refazer alguns ali para ficar mais curto e conseguir colocar junto com o verificar motor, ó. Então, por hoje, eu acho que é isso aí, né? Até o próximo vídeo.